Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Leonardo Mota, do perfil Gestão Licitação, e hoje, segunda-feira, nós trazemos a resposta à nossa enquete dominical, né? Para quem já participa, quem já conhece, a nossa enquete que lançamos lá no Stories todo domingo, né, por volta de 9, 10 horas da manhã. Quem nos acompanha sabe que nós lançamos uma enquete, né, para no dia de descanso, no nosso domingo, nós medirmos nosso conhecimento e trazemos assuntos para serem discutidos. Né? Essa é a ideia de trazer assuntos importantes, relevantes para discutirmos no nosso perfil. E a enquete desse domingo, ela veio tratar da questão específica que foi a questão da qualificação técnica nas licitações. Né? Nós sabemos que os editais eles podem exigir, né, que a empresa, que é a licitante, demonstre qualificação técnica para contratar, para executar aquele serviço. É uma segurança para a administração pública. Né? No entanto, para isso, a administração pública tem limites. Não pode ser utilizado de forma desarrazoada, né? Tem que se observar, inclusive, a complexidade do objeto e legalmente existem algumas regras. Mesmo sendo pregão, a nossa enquete aí trouxe a questão do pregão, o pregão você pode se utilizar também nas regras do seu edital, subsidiariamente a lei de licitações, a lei 8666. Né? E a lei de licitações, lá no artigo 30, é onde ele traz, onde a lei traz a documentação que pode ser exigida para comprovação da qualificação técnica da empresa, de acordo, como nós repetimos, de acordo com o que o objeto exige. Né? É algo que tem que ser tratado na fase interna da licitação, de preferência nos estudos técnicos preliminares, que vai refletir lá a melhor solução dentro do termo de referência e que vai virar, né, o termo de referência é um anexo do edital e lá onde vai constar essas regrinhas lá da qualificação técnica. Né? Algumas regras, o que é que pode ser pedido com qualificação técnica? Registro da autoridade competente, quando necessário, né? O atestado de capacidade técnica, que comprove que a empresa executou a atividade compatível e pertinente com o objeto, né? Comprovar que conhece o local da execução do objeto, que pode ser exigido, né? E se houver alguma legislação específica, alguma lei específica, cumprir aquela lei com relação à qualificação técnica, certo? Na administração pública federal, nós temos como instrumento que regra, né, que trata das contratações, a Instrução Normativa número 5 de 2017, que nós entendemos que é uma espécie de manual de contratação de serviços. Né? E lá no anexo 7, né, da IN número 5 de 2017, ele traz lá as diretrizes para a elaboração do edital. E dentro das diretrizes de elaboração do edital, uma das regras que é possível ser exigida pela administração pública é a questão de prazos para serviços continuados. Exigência que a empresa comprove que executou aquele serviço durante um determinado período. Né? E aí a IN ela traz que, desde que o objeto seja compatível com o objeto do edital, a administração pode exigir que a empresa comprove que executou aquele objeto, né, pelo prazo de até 3 anos. Né? Pode ser uma exigência, pode ser trazido para o edital essa exigência. Recentemente, nós temos um acordo aí, 7164 de 2020, da segunda Câmara, em que ele traz, né, que essa exigência, caso o contrato ele tenha vigência de 12 meses, então, a exigência de comprovação de prazo superior à vigência do contrato, ele tem que ser motivado na fase interna da licitação. Então, isso aí tem que ser tratado nos estudos técnicos preliminares, no termo de referência, para justificar, para motivar por que se está pedindo, por que se está pedindo que as empresas, que as licitantes comprovem ter executado aquele objeto pelo prazo de 2 anos, 3 anos, enquanto que o contrato tem vigência de 12 meses. Certo? Então, nós temos a Lei 8.666, Lei do Pregão, Lei 8.666, temos a Instrução Normativa número 5 na esfera federal, que tem essas diretrizes. Então, é possível a administração pública exigir desde que fundamente, certo? Na nossa enquete, especificamente tratando dela, ela traz o seguinte, né? Em determinada licitação para contratação de empresa para prestação de serviços continuados de apoio administrativo, né? O edital exigia que a capacitação técnica operacional fosse comprovada por meio de atestados emitidos entre 2017 e 2019.
Então o edital trazia lá, né, que seriam aceitas, seriam habilitadas, né, a vencedora do certame seria habilitada caso comprovasse que tivesse emitido atestados nos exercícios 2017, 2018, 2019, né, nesse período, na verdade, né. Pode-se levar, né, a inquérito pode-se entender, né, que a administração pública estava exigindo a comprovação de 3 anos, lá referido na IN número 5 de 2017, mas está errado, né? Aí o edital específico, né, trazia essa regra que os atestados teriam que ser emitidos nesses períodos, 2017 até 2019. Né? E aí ele segue, né, a enquete. Considerando que determinado licitante não possuía atestados emitidos nesse período, a mesma impugnou o edital com o argumento que é vedada a exigência de comprovação da atividade ou da aptidão com limitações de tempo. Está correta a licitante? A impugnação teria que ser aceita? Sim. Né? A imputação teria que ser aceita, sim. A administração pública ela não pode exigir a comprovação de capacitação técnico-operacional considerando limitação de tempo, né? Considerando limitação de época, considerando locais específicos, né? Desde que não exista uma lei que fundamente essa exigência. Certo? Essa regrinha está lá no artigo 30, mas no parágrafo 5º, né? O parágrafo 5º do artigo 30 da Lei 866, ele traz lá que é vedado a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo, de época e de local específico. Então, nesse caso aí do edital, o edital estava realmente errado. A administração pública não poderia exigir, ainda mais para um serviço tão simples, né, de apoio administrativo, atestados emitidos em determinados exercícios. Ele poderia ter exigido, por exemplo, desde que fosse comprovada uma certa complexidade do objeto, poderia ter exigido que as licitantes apresentassem, né, comprovar sua aptidão, desde que tenham executado o serviço por 2 anos, por 12 meses, por 3 anos, que é o que trata o limite lá da IN número 5 de 2017, considerando, obviamente, né, claro, considerando caso o contrato aí tivesse a cláusula de prorrogação de até 5 anos. Né? Então, pessoal, a resposta da nossa enquete é sim, a empresa está correta, a licitante está correta em impugnar, né? A impugnação dela teria que ser aceita e o edital teria que ser alterado em virtude de trazer uma regra que vai de encontro ao princípio da legalidade. Né? O instrumento convocatório aí vai de encontro à lei de licitações, porque o parágrafo 5º do artigo 30 da Lei 866 veda essa regra exigida no edital. Tá bom? Então, 89, né? Quase todos os colegas aí acertaram, 89% marcaram sim na nossa enquete e acertaram a enquete. 11 erraram. Não sei se houve alguma interpretação equivocada da enquete, mas a resposta então é sim. Tá bom? Então, obrigado, pessoal, mais uma vez pela participação. Domingo temos nova enquete para medir nosso conhecimento. Relembrando, estamos à disposição sempre no direct para tirar dúvidas, né? Discutir, inclusive, as enquetes, né? Nós temos acontecido bem isso aí nas enquetes, alguns colegas que de repente não concordam, trazem a discussão, nós trazemos a discussão lá no direct, batemos um papo lá, e aí a gente motiva, a gente justifica, né? Além do vídeo que está sendo gravado, a resposta à enquete com base na legislação, né? na jurisprudência do TCU, né? De tudo que temos aí no campo de licitações e contratos. Então é isso aí. Um abraço a todos. Até mais.